Alô, Ilhéus! Mais um podcast, esse bate-papo falando de política, que a gente vem trazendo aqui na nossa bancada vários pré-candidatos. Onde a gente conta as histórias, onde você fica sabendo cada detalhe, o que eles pensam, como eles agem, e isso faz com que você se posicione e tome sua decisão lá em outubro de 2024. Nós estamos aí há 92 dias da campanha eleitoral e vocês precisam estar informados de tudo que acontece nesse tabuleiro movimentado que é a política de Ilhéus. E hoje eu estou trazendo aqui na nossa bancada Nelito Júnior, pré-candidato a vereador pelo Republicanos de Ilhéus. Nelito, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fabíola, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Estamos à disposição aqui para poder falar o que for necessário. Vai falar e muito, tá? Com certeza. E fique à vontade, porque aqui é um papo descontraído, aqui é um papo onde você conta a sua história. A gente quer saber tudo sobre quem é Nelito, o que ele faz, o que ele não faz, porque isso é importante, né? Para além do que as pessoas conhecem nas redes sociais, é bom você levar essa informação para o seu público, para o seu povo. Nelito é conselheiro tutelar, Exatamente. professor de educação física, Isso. já tem um trabalho aí que faz aí com a comunidade há algum tempo, mas eu vou pedir para você se apresentar, fica melhor do que eu falando. Ok. Quem é Nelito Júnior? Apresenta para o povo de Ilhéus quem é você. Pronto, vamos lá. Nelito Júnior. Eu sou educador físico, bacharel em educação física. Estou conselheiro tutelar no meu 3º mandato seguido. Além de ser conselheiro tutelar, eu faço parte da diretoria da Associação dos Conselheiros Tutelares e ex-conselheiros tutelares no estado da Bahia, sou diretor, e também sou coordenador territorial pela Aquiteba, que é a Associação do Litoral Sul da Bahia, onde eu faço esse contato com todos os conselheiros do Litoral Sul, as 27 cidades que compõem o Litoral Sul da Bahia. Além disso, também trabalho com a parte de cultura e também com a parte de esporte. Currículo vasto, tá vendo aí? A gente já tem um trabalho aí, nessas áreas todas aí. serviço prestado, né, Leito, para a comunidade. Isso te dá um respaldo, né? Com certeza. Na verdade, eu comecei nessa vida, digamos assim, em 2003, né? A partir do momento que eu fui convidado a fazer parte da Associação de Moradores do Teotônio Vilela. Então, minha vida, digamos que política, começou a partir de 2003. Então, de lá pra cá, a gente não saiu mais. Gente, o Teotônio Vilela é uma cidade. Eu preciso falar isso. É uma cidade, eu acho que a gente pensa o Teotônio Vilela, né, com a grandiosidade do tamanho que é aquele bairro, com a grandiosidade das pessoas que moram ali, dos empreendimentos que tem naquele bairro, né? Tem uma semana e meia mais ou menos que eu estive no Teotônio Vilela e eu falei, gente, isso aqui é gigante. Cada hora que você vai no Vilela, tem um empreendimento novo aberto, tem uma loja nova, tem sabe? E você fica, meu Deus do céu, é um lugar que está sempre em evolução. E com muitos representantes políticos. Vocês estão numa briga acirrada ali dentro, né, meu amigo? Porque tem diversos pré-candidatos ali. E isso é muito bom. Porque isso faz com que se tem um olhar diferenciado para aquela localidade. Você chama a atenção, né, do poder público para aquilo que é a grandiosidade que é o Teotônio Vilela. E nos últimos tempos, muitas obras acontecendo ali, o bairro crescendo a todo vapor. Com certeza. Na verdade, a gente costuma dizer, nós moradores do Vilela, que é um município dentro do município. Verdade, de Ilhéus, é né? verdade. E a gente sabe que o Teotônio Vilela, ele decide a eleição, né? E o Vilela, digamos que de 20 anos para cá, nunca deixou de ter um representante no legislativo, né? E aí, de fato, cada ano que vai se passando, vai se apresentando novas lideranças, Sim. né? Com o intuito também de representar o bairro e também representar o município, e que é natural, né? Quando a gente se sente à vontade, a gente que tem trabalho prestado, a gente que as pessoas que confiam na gente, né? Que às vezes fala assim, as pessoas até que sugerem que nós colocamos o nosso nome para poder a gente representar o bairro de maneira especial no legislativo. Então, é isso. A gente que mora no Vilela, a gente tem aquele sentimento de pertenço, assim, aquela coisa de ser barrista mesmo, de defender. E é isso. É um amor que a gente sente pelo aquele bairro e de antemão, de um certo tempo para cá,
eu vou falar mais precisamente, de 7, 8 anos para cá, o bairro vem avançando cada vez mais, crescendo cada vez mais, haja vista o que vem acontecendo agora. Então, assim, a tendência é que a gente espera e acredita é que vai melhorar mais ainda. É uma evolução muito grande. Eu acho que para ficar uma cidade dentro da cidade, só ali colocar um equipamento bancário, né? Para poder o negócio ali ficar. Porque vocês têm de tudo ali. Vocês têm lazer próprio, você tem uma estrutura ali muito grande, né? E as coisas vão acontecendo. Mas, Nelito, me diz aí, você está conselheiro tutelar, como você disse, no seu 3º mandato, para que as pessoas de casa entendam como funciona a escolha do conselheiro tutelar. Eu estou perguntando isso porque uma pessoa um dia desse me disse, Fabiola, o conselheiro tutelar é uma indicação? Eu disse, não deixa de ser. É uma indicação do povo. Quem indica o conselheiro tutelar é o povo. Ele vê quem o representa naquela localidade. É assim que funciona, se eu não me engano, não é isso, Nelito? Antes de ser conselheiro tutelar, eu trabalhei 7 anos no CRAS. Sim. O CRAS ele foi implantado em Ilhéus em 2006. E eu fui uma das primeiras pessoas a ser contratado para trabalhar no CRAS em Ilhéus. Então, de lá para cá, o CRAS é a porta de entrada. Da assistência social. Então, a partir dali é que a gente fica sabendo a real necessidade das pessoas que vai até o CRAS. A gente sente, de fato, a gente que está ali na ponta, a necessidade, as dificuldades que as pessoas passam. Então, assim, a partir desse olhar, a partir desses 7 anos que eu estive no CRAS, foi que abriu a minha mente voltada para essa questão da infância e juventude. A partir daí, eu me coloquei à disposição para ser candidato na primeira vez ao Conselho Tutelar, visando essa questão de estar também colaborando, né, com a infância e juventude. Então, como você foi bem colocado, é indicação, mas é indicação do povo. E a primeira vez que eu coloquei meu nome à disposição, que não é uma eleição fácil. Imagino, porque são diversos, né? Com certeza. E aí a gente teve a felicidade e a aceitação do povo, e a gente foi eleito pela primeira vez, e aí para dar continuidade ao trabalho, fomos reeleitos, e agora, mais uma vez, o ano passado, fomos reeleitos mais uma vez, e a cada eleição, aumentando o número de votos. E isso, então, prova, eu falo sempre, que em qualquer lugar, quando você consegue ser reeleito com um número maior de votos do que a primeira eleição, isso mostra o quanto você é aceito. Eu falo isso e a gente tem algumas referências aqui na nossa cidade. O nosso prefeito Mário Alexandre foi reeleito com maior voto do que a primeira eleição. E isso quer dizer que tem aceitação e que o povo referencia isso. Com certeza. Só para tirar um esclarecimento, para poder a gente entrar no Conselho Tutelar, é claro que tem um viés político. A gente vai na casa das pessoas, a gente mostra o nosso trabalho para poder as pessoas votarem na gente. Só que quando a partir do momento que você é eleito conselheiro, só existe uma política depois que você é eleito, que é a política da garantia de direito. Não existe mais outra política. É a garantia do direito da criança e do adolescente. Proteger, cuidar e zelar os interesses da criança e do adolescente. Eu acho um trabalho tão enriquecedor, tão lindo, tão bonito, e eu sou, assim, uma admiradora. Eu fui gestora de assistência social de um município chamado Barra da Estiva, na Chapada Diamantina, onde eu tive o privilégio, né, de ter o contato direto com os conselheiros, de fazer parte do conselho, né, da criança e do adolescente. E quando eu fui para esse município, eu queria conhecer de perto cada estrutura da assistência social. Eu fiz serviço social, mas nunca atuei como assistente social, nem o meu registro do conselho eu fiz, né? Né? Isso, não. Na época eu fiz logo uma pós em programas e projetos, porque eu queria trabalhar nessa área, era uma área que muito me chamava a atenção. E o que acontece? Quando eu fui para Barra da Estiva, eu peguei uma demanda, eu peguei uma cidade extremamente atípica. Por quê? É uma cidade do interior com 19 mil habitantes. Naquela época ela tinha 19 mil habitantes, mas com algo muito peculiar. A zona rural era muito maior do que a zona urbana. Na zona urbana nós só tínhamos uma praça, uma igreja
e uns 2 bairros. O restante era tudo zona rural, zona agricultura, do café, era aquilo mesmo. A questão do plantio muito pesado, plantação de morango, de maracujá, grandes indústrias de café funcionando lá dentro. E nós tínhamos um caso de violência contra criança e adolescente muito grande. Foi minha maior barreira na minha vida, foi ir para esse município. E aí eu fui para dentro do CRAS, porque era a porta de entrada, e eu queria conhecer cada família. E depois eu disse, eu vou passar pelos diversos setores da assistência para que eu possa conhecer de perto a rotina de vocês. E aí eu passei um período na assistência no CRAS para conhecer como funcionava a porta de entrada da assistência. E aí eu fui para o CREAS. No CREAS, meu coração... eu levei as pancadas da vida ali no CREAS, porque... De fato, trabalhar no CREAS... Isso. Trabalhar no CREAS é uma... E quando eu fui para lá, que eu fui conhecer aquela realidade, eu tomei conhecimento do número de violência sexual contra criança e adolescente. Era como se fosse uma cidade sem lei, sem dono. E eu me assustei. E naquele momento a gente entrou com eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso criar um impacto ali. E eu tinha uma equipe muito boa. Eu fiz grandes amigos naquele lugar e eu tinha uma assistente social chamada Mona Lisa. E Mona Lisa era uma referência no CREAS. Ela entregava a vida dela ali. E a gente fez um grande evento naquela cidade de conscientização. A cidade acabou ganhando 2 selos Unicefs. E foi assim, por combater a violência. Para você ter ideia, a cidade era conhecida que ela estava no mapa da Unicef de abuso à criança e adolescente. Então, quando eu vejo o trabalho de vocês, Nelita, eu fico extremamente feliz, porque eu sei que o trabalho de vocês faz com que a nossa cidade não passe por esse tipo de coisa. Com certeza. O trabalho de conselheiro tutelar de fato não é um trabalho fácil. Sim. É um trabalho difícil, é um trabalho complicado. A gente sabe que na maioria nos nossos 417 municípios, a maioria dos conselheiros, vamos botar aqui 90%, recebe um salário mínimo. Meu Deus. E são dedicação exclusiva. Você não pode ter outro vínculo. Imagine aí a dificuldade que é. Então, mas aqui, voltando para o nosso município, o que acontece? Ilhéus tem uma rede de garantia, graças a Deus, atuante e que trabalha. E que essa rede de garantia dá essa sustentabilidade para que esses índices, né, de abuso, de violência, seja ele abuso sexual, seja violência física, seja violência psicológica, ele seja menos possível. Diferentemente de várias outras cidades do nosso município. E aí a gente tem que agradecer ao nosso prefeito por muito comprometido com isso. Com certeza, porque Ilhéus tem o abrigo, né, que pega a criança Sim. de 0 até 12 anos. Ilhéus tem a casa de acolhimento feminina, que quando sai do abrigo, que vai para a casa feminina, que fica de 12 aos 18 anos. E tem a casa de acolhimento masculino. Enquanto de vários municípios, nenhum abrigo você tem, nem uma casa de passagem você tem, nem um acolhimento você tem. E a gente tem esses 3, essa casa de acolhimento, nós temos a casa de passagem. Nós temos o centro pop, né? Então, ou seja, de fato, o município entende de que tem que fortalecer essa rede de garantia de direito. E aí a gente tem que tirar o chapéu para o nosso prefeito, porque de fato ele vem fazendo um bom trabalho nesse sentido. O Conselho Tutelar, ele é ligado à SDS, né? Isso, está ligado, vinculado à Secretaria de Assistência Social, né, na pessoa de Rubenilton, que também... Que é o nosso secretário de assistência, que faz um excelente trabalho. Exatamente, junto com os programas da assistência, que é o CRAS, CREAS e tal, mas encabeçado pelo secretário, que de fato também veste a camisa, né, da garantia do direito e que junto com o prefeito faz com que esses programas funcionem da melhor maneira possível. E é tão bonito ver isso, sabe, Nelito? Porque eu vou te dizer, sabe qual era uma das minhas grandes dificuldades nesse município? Era identificar onde estava a criança, mas não ter onde colocar. Então, muitas vezes a criança, e eu tive nesse município um amigo e um falecido delegado, um querido Dr. Marcos, e eu tenho assim a honra de dizer que Deus me deu aquela amizade ali. E Dr. Marcos era o meu parceiro. Quantas vezes a gente sabia de uma situação e dizia, Dr. Marcos, aconteceu isso, 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 o que nós vamos fazer? Ele dizia, bora lá.
Ele ia pessoalmente, sabe? Ele entendia. E muitas vezes nós tivemos que abrigar criança porque era no final de semana, a gente não tinha juiz titular no município. Então, a gente não ia deixar que uma criança que chegou a denúncia ficasse o final de semana inteiro passando por aquilo novamente. Então, junto com a Polícia Civil, Sim. que era na pessoa de Dr. Marcos, a gente tomava as medidas certas, informava o Ministério, fazia todo o processo que tinha que fazer, e a gente fazia um rodízio a gente chamava entre as mães Sim. da assistência, para que a gente garantisse aquele direito. E eu fico muito feliz em saber que o prefeito Mário Alexandre tem esse compromisso com vidas, né? Nós temos aí 3 instrumentos públicos de muita dignidade, né? Quem nunca foi, um dia vai visitar para você ver de que forma essas crianças vivem e fazem esse processo acontecer, né? De que forma, como eles têm esse direito garantido dentro da sua dignidade. Ilhéus, inclusive, para quem não sabe, Ilhéus tem 3 conselhos, né? O Conselho da Zona Sul, o Conselho da Zona Norte e o Conselho da Zona Centro-Oeste, no qual eu faço parte e estou coordenador. Que tem plantonista, diga-se de passagem, 24 horas. O Conselho Tutelar, né? ele funciona diuturnamente. Sim. Ele funciona na sua sede no horário administrativo. Sim. Ok? Passou o horário administrativo, tem um plantão 24 horas, porque não para. É um órgão que ele não pode parar. Funciona como se fosse polícia, hospital, porém, se tiver vai ter uma situação. Tem uma demanda. Tem uma demanda. Se precisar, se tiver a necessidade da presença do conselheiro, o conselheiro vai estar lá. Mas se não tiver necessidade da presença do conselheiro, através do telefone mesmo é resolvido a demanda. Gente, então aí, ó, olha que informação, né, que utilidade pública a Nelito traz pra gente. Nós temos aí o Conselho Tutelar funcionando em 3 regiões. Isso. E em caso de violência, qualquer tipo de violação do direito da criança e do adolescente, você pode acionar, tá? Esses órgãos através dos plantonistas ou durante o dia na própria sede do Conselho Tutelar, que fica ali perto do estádio Mário Pessoa, do lado da OAB. Rua 14 de agosto, número 200. Exatamente. Então, assim, vocês têm. Depois nós vamos disponibilizar aqui no Alô Ilhéus os telefones dos plantonistas, dar esse apoio de utilidade pública aos conselheiros tutelares. E eu quero aqui parabenizar todos vocês que fazem parte dessa grande rede de apoio da garantia do direito da criança e do adolescente. Eu sou fã do trabalho de vocês e o que eu puder incentivar, nós vamos fazer isso. Eu vou deixar disponível, tá? Lá no Instagram do Alô Ilhéus, eu vou colocar lá um ícone Conselho Tutelar, para que quando vocês tiverem qualquer situação, os telefones, as indicações, as campanhas de vocês, e lá no nosso portal, o www.aloilhéus.com.br, também um banner de vocês. Para a gente finalizar essa parte do Conselho Tutelar, para a gente desmistificar logo essa questão aqui, para que todos entendam que o Conselho Tutelar não é bicho papão. Ninguém vai atrás do Conselho Tutelar para pedir para dar susto. Não. De criança e adolescente, que o Conselho Tutelar não trabalha. É um órgão de proteção, de garantia de direito. O Conselho Tutelar não é órgão punitivo, não faz papel de polícia e não está ali para punir ninguém. Muito pelo contrário, é para garantir e para zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então esqueçam essa coisa de que o Conselho Tutelar é o bicho papão, que não é. Não, gente, tá vendo aí? Ouviram? Isso aí ficou claro para vocês? Pronto, vamos lá, Nelito. Você hoje está pré-candidato a vereador pelo Republicanos. Não vou entrar numa seara, que senão a gente vai levantar aqui uma discussão. Ok. Nelito foi durante anos de um outro partido. Exatamente. Uma outra bandeira, e eu não vou tocar aqui nesse assunto agora, mas enfim, hoje Nelito é pré-candidato pelo Avante de Ilhéus. Nelito, quando foi que você disse assim, ei, peraí, Nelito é pré-candidato a vereador e eu posso colocar o meu nome para prestar esse serviço à minha comunidade, ao povo de Ilhéus. Quando foi que você teve esse despertamento? Pronto, eu vim tendo esse entendimento desde 2009. Eu já faço um trabalho, né, com atividade física, com dança e com ginástica com senhoras. Eu devo ter aí aproximadamente, na atualidade, mais de 250 alunas, mas já passaram por mim infinitas.
já faço o trabalho com a senhora, que é o melhor público que você tem para se trabalhar. Diga-se de passagem que é uma pessoa da terceira idade. Então, Sim. eu falo com propriedade, né? Eu sou professor de várias. Enfim, então de lá para cá, a gente fazendo esse trabalho com elas, por ter passado pelo CRAS, por também ter entrado no Conselho Tutelar, então a mente da gente vai se abrindo, né? E a gente viu que também provocado pelos amigos, colegas, familiares, a gente percebe que a gente pode estar contribuindo sim, né? Colocando nosso nome à disposição. E eu tenho 3 bandeiras para defender, que isso é a bandeira da infância e juventude, é a bandeira da terceira idade e é a bandeira da cultura. Porque também, aí vou voltar lá de novo, lá no Vilela, eu fiz parte da cultura do bairro, eu cresci junto com o bairro, e a gente no bairro lá, nós tínhamos uma quadrilha, e nós disputávamos campeonato, a gente foi campeão 3 vezes do Ilhéus Forró. Pera aí, gente, não é quadrilha. Quadrilha de junina. Quadrilha junina, Eu tá? falei Ilhéus Forró. Então, nós ganhamos o Ilhéus Forró por 3 vezes. Então, assim, isso com a quadrilha junina. Nós fomos campeões diversas vezes de gincana, porque aqui em Ilhéus, você não lembra, tinha o gincagito. É da minha época, Então, tá? é da nossa época. Então, assim, a gente, então, assim, essa coisa toda. Então, por isso que eu falo pra você que eu vou balançar 3 bandeiras de maneira especial, porque a gente entende que a gente pode estar contribuindo com o município, fazendo projetos de lei que vá atender a demanda desses 3 segmentos que a gente está balançando essa bandeira: infância e juventude, terceira idade e cultura. Só que a cultura de uma forma geral. Sim. E você tem propriedade, né, Nelito? Quando você tem repertório, quando você tem conhecimento de causa, fica tudo mais fácil. Você não vai criar um repertório, você vai colocar à disposição aquilo que você já vivenciou. Nelito, você contou uma história pra gente, né, do seu processo de construção junto ali com o bairro Teotônio Vilela, do seu processo ali dentro do CRAS, da sua vivência, né, como conselheiro tutelar. Então, você passou, né, por essa evolução que o nosso município de Ilhéus fez. Como é que Nelito avalia a gestão do prefeito Mário Alexandre nesses 7 anos e meio? Isso é fácil de falar. É? É fácil, não tem dificuldade não, porque a gente vê os avanços que foram feitos de lá para cá, né? Apesar de eu estar nessa minha vida política há pouco tempo, mas antes disso a gente viu o que passava nos outros governos e para o que está hoje. Então é a coisa mais simples de se falar. A cidade precisa melhorar mais? Precisa. Mas de 7 anos para cá, o avanço, o Ilhéus é uma outra Ilhéus. Então é simples, é fácil, não tem dificuldade nenhuma. Os avanços, tanto o bairro, não só pelo Vilela, mas como toda a nossa cidade, os avanços, as melhorias de rua, melhorias de escola, melhorias dos espaços de praças, de convivências, enfim. É fácil, não tem dificuldade nenhuma. É uma outra Ilhéus. E eu tenho certeza que se continuar assim, a tendência é melhorar mais ainda. É o que a gente quer, é o que a gente almeja. Pois é, eu vou chegar lá. Eu vou te perguntar. E como você vê, Nelito, essa indicação do nome do ex-secretário Bento Lima, o craque da gestão, para a sucessão de Mário Alexandre? Como você vê essa indicação do Marão com o nome de Bento Lima para prefeito de Ilhéus? Eu não sei nem quem foi a pessoa que deu vamos colocar esse apelido de craque, né? Porque a pessoa foi muito inteligente e acertou. Por quê? Bento, acho que tá desde esses 7 anos junto com o Mário. Eu vou falar quem foi a pessoa, tá? Quem foi? E eu vou mandar um cheiro para ele. Quem criou foi meu amigo Mantena. Alô, Ilhéus! Foi Mantena que deu esse nome para ele. É brother, é parceiro, é parceiro. Parceirão. Então, vamos lá. Dentro desses 7 anos, que eu também estou desses 7 anos também, enquanto conselheiro, a gente nunca teve uma dificuldade de ter acesso a Bento para poder discutir a política voltada para crianças e adolescentes, também para melhorias com relação à estrutura do Conselho Tutelar. Então, assim, o nome já está dizendo craque, o cara conhece. Todo craque joga fácil. Não tem dificuldade, tem a visão aberta. Tá vendo ali, bota o atacante na cara para fazer o gol. E eu não tenho dúvida de que, enquanto prefeito, se assim for, que Ilhéus vai crescer de uma forma que Ilhéus nunca cresceu.
Aí eu vou pedir desculpa a Mário, mas acredito que vai ser melhor ainda. Essa é a nossa intenção. E eu quero participar estando lá na vereança, quem sabe? Verdade, né? É uma construção, né? Um processo de construção diário. E isso vem sendo feito na cidade. Mas, Nelito, assim, como você vê, como Nelito, você me disse que você tem aí 3 bandeiras, não é isso? Isso. E você, quanto pré-candidato, qual a mensagem? Uma mensagem de reflexão, uma mensagem mesmo de pensar. Hoje nós estamos exatamente a 92 dias das eleições. Então, a gente está naquele momento, daqui dia 25 já vem as nossas convenções, e a gente já precisa, né, entender bem esse processo. E para quem está em casa e não sabe o quanto é importante uma convenção, são nas convenções que que a gente pode dizer assim, no popular, o martelo é batido e quem é pré-candidato torna-se candidato oficial. Porque neste momento agora nós estamos passando por um processo de pré-campanha. E na pré-campanha nós temos algumas limitações dentro da questão de ordem, do que se pode, do que não se pode dizer ou agir. Lá na campanha a gente tem uma amplitude muito maior, a gente pode fazer algumas coisas que a gente não pode fazer agora. Mas, de fato, a gente está muito próximo disso. Qual a mensagem, né, Lito, que você, que tem uma visão, porque é um cara politizado, que é um cara que tem serviço prestado na comunidade, que tem referência, né, para fazer esse chamamento, pode deixar para o nosso povo? A mensagem é que a gente tem que acreditar. Não pode deixar de acreditar nunca, de ter esperança de que, de fato, Ilhéus vai ser uma cidade bem melhor, se assim, que com nossos candidatos, que com o nosso time, de fato, chegar ao pleito, não tenho dúvida nenhuma, e que as pessoas também não podem ter essa dúvida, né, haja vista do que já foi feito, e do que pode ser feito, e do que pode ser melhorado. Então, assim, é esperança, é acreditar, é confiar, é dar oportunidade para que, de fato, né, o próximo, aí eu vou falar o próximo prefeito que vier, sentar lá na cadeira, faça um excelente trabalho, junto com o apoio da Câmara de Vereadores, os que forem eleitos. Gente, se a gente ficar aqui, o papo vai evoluir. Primeiro, porque o cara tem muito conteúdo, o cara conhece muito. Então, quando se tem conteúdo, é fácil de se falar, é fácil de conduzir uma entrevista. Eu falo sempre, quando a gente tem bons jogadores, o bate-bola é fácil e isso é muito bom. A gente ficaria uma noite inteira aqui conversando, mas o tempo ruge e a gente precisa acelerar. Nelito, eu quero te dizer que o Alô de Ilhéus está à sua disposição, está à disposição do órgão Conselho Tutelar. O que vocês precisarem aqui da gente, a gente está à disposição através da nossa diretoria. Eu aqui, enquanto comunicadora, quero te dizer que foi um prazer tê-lo aqui conosco. Quantas vezes precisar, é só falar, gente, estou passando aí, estou precisando dar um alô, e a gente está aqui à disposição. E muito obrigada por confiar a sua história, confiar toda essa conversa comigo e com o povo de Ilhéus. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui mostrando para algumas pessoas que não me conhecem, né? Apesar de que eu falei poucas coisas, né? A gente tem muito mais a falar, mais na frente, quem sabe, a gente fala um pouco mais do nosso trabalho, da nossa vida, mas é isso. Que as pessoas não percam a esperança e que Deus abençoe todo mundo e vamos que vamos. Gente, mas assim, você vai poder conhecer o Nelito mais um pouquinho, tá? Porque toda vez que a gente joga um podcast no ar, no dia seguinte a gente lança o Você Sabia dessa pessoa. Então você vai ter a oportunidade de ver lá no portal Alô Ilhéus e no Instagram do Alô Ilhéus o Você Sabia de Nelito Júnior, onde ele vai poder falar mais amplamente da história, de quem ele é e de como ele conduz todo esse processo. E eu daqui e toda a nossa equipe agradecemos a você mais uma vez por estar aí acompanhando o nosso projeto. Quero pedir para vocês para nos seguirem lá nas redes sociais, aloilhéus.oficial no YouTube e o aloilhéus.oficial no Instagram. Nós tivemos um problema com a nossa página anterior e agora nós começamos do zero essa página. Então nós precisamos do seu apoio para que ela cresça junto com o nosso projeto. Muito obrigada por ter todos vocês aí. Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, gente!